incomparável é. Nada é como tu. Se puder, me ajude. Bendito, grande é a tua fidelidade. Espírito Santo, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade. Jesus, obrigado pela tua fidelidade. A tua fidelidade é muito grande. A tua fidelidade é impressionante, Senhor. E pela tua fidelidade que nessa manhã o Senhor venha falar com os seus filhos que aqui estão nesse salão. Que o Senhor possa falar, Deus, pela tua fidelidade aos seus filhos, suas filhas que estão dentro desse prédio. Que eles possam ter uma revelação das suas pretensões para com eles. Pai, em nome de Jesus, venha revelar o seu querer e a sua vontade. Que o Senhor possa ministrar ao coração deles tudo aquilo que eu não consigo falar, tudo aquilo que eu não consigo transmitir, mas o seu Espírito não está limitado às minhas palavras. Por isso eu venho, Deus, em nome de Jesus, te pedir, muito obrigado por esse maná que o Senhor vai nos dar hoje, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu costumo colocar um tema nas palavras. Coloca o tema aqui para mim, ver se você consegue colocar. Queria agradecer aos pastores, pastor Márcio, pastor Eduardo, todos os pastores, a equipe de louvor, a equipe de apoio, a equipe do som. Queria agradecer a você por você ter acordado essa manhã. Quero também agradecer a Deus pela minha escolha, que em dezembro agora vai fazer 9 anos que eu decidi congregar aqui na Resgatando Vida. Essa igreja que tem uma revelação extraordinária do Evangelho. Durante esses 9 anos, nós temos nos reunidos, os líderes, era 2 vezes por semana, passou 1 vez por semana, era toda quinta, toda terça, para a gente ouvir Deus e trazer para vocês uma revelação idônea. E eu creio que você está num lugar muito bom, muito bom. Posso dizer para você que Resgatando Vida hoje é a igreja que tem a revelação mais completa do que todas as igrejas que eu já passei. Se você sentar e conversar, procurar entender, você vai ver que você está num lugar maravilhoso, esplêndido. Os pastores são pessoas de muita confiança. Amém? O tema que eu fui dar a palavra, que o menino não está conseguindo colocar, é deixando a mediocridade e sendo produtivo. Você deixar a mediocridade para ser produtivo. Quando Deus, lá no início, em Gênesis, falou, faremos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E quando fez, ele falou para ele, seja multiplicar e seja frutífero. Esse frutífero seja produtivo. Então, o propósito de Deus é que você seja uma pessoa produtiva. Talvez você possa ficar um pouco triste de eu falar assim, deixando a mediocridade, e de repente você achar que é muito duro, mas a palavra mediocridade fala de mediano, fala de pessoas normais, pessoas que não estão acima nem abaixo, mas Deus quer te chamar para algo extraordinário. Queria que o menino colocasse Lucas 22. Lucas 22, versículo 32. Ai, colocaram, que coisa boa. Esses 2 versículos
são dois versículos extraordinários. Eu poderia, bota o 31, poderia somente pregar nesses dois versículos, mas eu quero só fazer a introdução com esses versículos. O começo é sempre assim mesmo. Estou um pouco nervoso. Minha mão está gelada. Todos conhecem. Jesus virou para Pedro e falou assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com o trigo. Contudo, eu roguei por você, para que a sua fé não morra, não desfaleça. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, se converter, fortaleça os seus irmãos. Existem muitas pessoas que têm Jesus no coração, que têm fé, bastante fé. Mas Jesus está falando assim: eu roguei ao Pai para que a tua fé não morra. É a partir da fé que você vai se converter. E quando você se converter, você tem que chegar à conclusão que o propósito da sua conversão é pensar em outras pessoas. Ali diz assim, ó: quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Então a cultura aqui no Brasil, quando a gente é criança, quando a gente vai aprendendo na escola, você começa a participar de coisas nas escolas, e eles vão te ensinando que você deve participar para você ser o melhor, para você ser o campeão, para você ser a pessoa mais conquistadora. Então, isso vai te trilhando um caminho para você. E nesse caminho você adquire a fé em Jesus Cristo e você é salvo. Mas você continua nesse caminho, pensando em você. Agora a minha fé é para conquistar o coração de Deus. A minha fé é para conquistar as bênçãos de Deus. A minha fé é para que eu seja bem-sucedido financeiramente. A minha fé é pensando exclusivamente em mim. Mas o propósito de Jesus é que você não trilhe mais esse caminho cultural do Brasil, humano, carnal, demoníaco, mas que você se converta e você pense na sociedade, pense nos seus irmãos, pense na sua família, pense nos seus vizinhos. Isso é se converter. Isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, quando você se converter, descentralize você e a sua vida. E tem um texto que é a multiplicação, que está lá em João 6, que eu queria tentar extrair algumas coisas desse texto e poder ministrar. Eu faço isso aqui para mim não se perder, porque o autista, ele tem o hiperfoco. Então, eu já preguei mais de 200 vezes que eu vou pregar aqui só nesta semana. Você tem o hiperfoco, ou seja, o que você está fazendo, você está pensando. E é bom, porque quando eu estou aqui, eu não prego nada daquilo que eu preguei as outras vezes que eu ensaiei. Quem é pregador sabe que isso acontece. Quem trabalha com a arte cênica também, muitas vezes é um improviso. E esse texto de João, capítulo 6, fala da multiplicação dos pães. O livro de João, ele foi escrito no final do 1º século. Ele foi escrito para falar com algumas pessoas da divindade de Jesus, que Jesus era Deus. Porque já no 1º século a igreja estava desviando e algumas pessoas estavam falando que Jesus era um enviado de Deus, e não era Deus. Não foi o próprio Deus que se encarnou. Então o livro de João
Foi escrito com esse propósito, e o livro de João tem muitas passagens que não tem nos outros evangelhos. Por exemplo, a transformação de água em vinho só tem em João, a ressurreição de Lázaro só tem em João, e diversos. Mas essa passagem da multiplicação tem em João e tem nos outros 3 evangelhos. E para você que gosta de um dever de casa, eu vou te dar esse dever de casa para você ler nos outros evangelhos. E no capítulo 6 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali aos seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele mesmo sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não bastaria 200 denários de pão para receber cada pessoa um pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto o queria. E quando já estava farto, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços para que não sobra nada. Recolhei os pedaços para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada que sobraram e que havia comido. Aleluia. Vamos ler o versículo 9. Coloca o versículo 9. Vamos ler toda a igreja. Versículo 9. Vamos ler de novo agora. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Deixa eu falar para vocês aqui, para Deus falar com você, para Deus falar no seu íntimo. Qual é a história que está por detrás dessa história? Existe uma história que está por detrás dessa história. Aqui no capítulo 1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, o que é de Tiberíades. Então, depois dessas coisas, que coisas são essas? Jesus reúne os seus discípulos e explica a missão dele por completo. E quando ele está explicando a missão dele por completo, chega algumas pessoas para falar da morte de João Batista. 12 dias antes desse episódio, 2 discípulos de João Batista vieram falar com Jesus. Olha, nós temos uma mensagem de João. És tu mesmo ou nós temos que esperar outros? E Jesus não respondeu. Jesus continuou o ministério dele, curando pessoas, fazendo com que os cegos enxergassem e pregando o evangelho. Virou para os 2 discípulos e falou assim: vai lá, volte para João agora e diga o que vocês estão vendo, o que vocês viram. O evangelho do reino está sendo pregado, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo curadas de loucura, as pessoas estão sendo curadas de depressão, o aleijado está andando. Volte e diga isso para João Batista. João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus, começou o ministério dele 1 ano e meio antes do de Jesus, batizou Jesus. E Jesus era primo de João Batista, amigo de infância. E chega a notícia para Jesus:
o seu primo, o seu pastor, aquele que te batizou, perdeu a cabeça, está morto. Então Jesus, quando escuta essa notícia, ele quer se retirar, ele vai para um outro lugar, ele atravessa o mar e vai para outro lugar, porque ele quer ficar sozinho, porque ele perdeu o seu irmão, ele perdeu o seu primo, ele perdeu o seu pastor. Mas quando ele chega lá, ele vê uma numerosa multidão. As percas de Jesus, Jesus perdeu, mas Jesus não paralisou. Para você sair da mediocridade e você ser uma pessoa produtiva, as suas percas não podem te paralisar. Jesus está falando para você, você que já perdeu coisas nessa terra, não paralise, não paralise, seja produtivo, seja produtivo. Jesus olhou aquelas pessoas e falou: eu tenho dor no meu coração, eu estou com dor no meu sentimento, eu perdi João Batista, eu perdi o meu amigo, eu perdi meu pastor, mas essa multidão aqui precisa ser pastoreada. Pessoas precisam ser pastoreadas, e talvez por causa das suas percas, talvez porque alguém te traiu, porque alguém te decepcionou, você paralisou o seu ministério. Deus está chamando você hoje para ser produtivo, para parar de pensar nos seus propósitos, das suas mesmices, e se converter, e mudar, e pensar na sociedade. Deus quer tirar você. Talvez essa ansiedade que está no seu coração é porque você não está cumprindo o seu querer, a vontade de Deus, as pretensões de Deus. Eu não sei quais são as suas pretensões com Deus, mas eu sei quais são as pretensões de Deus para você. É usar você. E às vezes o diabo coloca uma depressão, coloca uma tristeza, tira um pouco de dinheiro do seu bolso. Para quê? Para que você continue andando por aqui. Mas Deus quer que você se converta e anda para lá. Pense nas pessoas. Versículo 2 diz assim: seguia a numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu o monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, as festas dos judeus, estava próxima. Versículo 4 diz: lembra da Páscoa. A Páscoa foi o momento em que o cordeiro foi imolado, que o sangue dos cordeiros foi colocado nos umbrais da porta. Mas eu não quero que você pense nisso, porque aqui esse versículo 4 me intrigou durante muito tempo. Por que está falando da Páscoa? Não tem nada a ver. Porque João, o escritor, fala assim: ora, a Páscoa, as festas dos judeus estavam próximas. O escritor está querendo que você lembre, o escritor está querendo que eu lembre, que durante 40 anos, Jesus, esse Deus que estava encarnado, sustentou o povo de Israel 40 anos com o maná que desce do céu, com o pão. E muitas vezes você se preocupa com o que eu vou comer. Qual vai ser a minha refeição? Eu só tenho arroz, feijão, farinha e cebola. Mas tem pessoas que não têm isso. Tem pessoas que não têm essa comida. Tem pessoas que na face da terra hoje estão morrendo de fome, desnutrida. E você que só tem às vezes um ovo, você não agradece a Deus, você murmura. E o escritor, ou a pessoa que estava lá, estava falando assim: a intenção de João era falar, esse Jesus aqui, encarnado, esse Jesus é o mesmo que sustentou Israel durante 40 anos. Ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. E Jesus fala assim: tá bom, eu vou fazer. Assente de 50 em 50, de 100 em 100. E chegou para Filipe. Fala assim: Filipe,
Fala assim, Felipe. Está baixo. Fala assim, Felipe. Eu fico perguntando por que Jesus chegou para Felipe e não porque ele chegou para Pedro. Por que não chegou para Tomé? Por que não chegou para João? Por que não chegou para Tiago? Mas foi Felipe. Fala, Felipe. Esse lado aqui fala, Felipe. O meio aqui fala, Felipe. Fala aqui, Felipe. Fala aqui, Felipe. Eles estavam em Tiberiades. Quando você lê lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, versículo 44, fala que Felipe era daquela região. Felipe, André e Simão eram daquela região de Tiberiade. Só que Pedro tinha casado e tinha se mudado. Então, aquela região era de Felipe e de André. E se você for perceber mais à frente aqui, André entra na história. André que apresenta o garotinho. André fala assim, ó, eu conheço esse garotinho aqui. Esse rapazinho aqui, ele é meio... O temperamento dele é que ele não sai de casa sem a merenda. Então Jesus ergueu os olhos, versículo 5, vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse, Felipe, onde compraremos pães para comer? Versículo 6, mas dizia ele para experimentar, porque ele bem sabia que eu estava. Respondeu Felipe, não lhe bastaria 200 denários. Felipe estava falando assim, ó, eu ganho 2 denários por dia no meu trabalho. 200 denários, eu vou ter que trabalhar 100 dias. Tirando os sábados, tirando os domingos, tirando os feriados. Ele fala para Jesus, Jesus, eu resolvo o problema em 3 meses. Eu resolvo o problema lá no futuro, daqui a 3 meses. E muitos de vocês são assim. Eu também sou assim. Estamos no começo de julho. Começo de julho. Já estamos no meio do ano. Lá no culto da virada, o que vocês prometeram? O que vocês falaram e não cumpriram? Vou emagrecer 10 quilos esse ano. Oh, glória! Mas hoje não, hoje tem rabanada, hoje tem a ceia. Aí depois, no outro dia, sobra lá os enterros dos ossos. Não, eu vou, mas eu vou. E Felipe estava desse jeito. Olha, eu vou me preocupar com o meu vizinho, eu vou me preocupar com a minha família, eu vou me preocupar com as pessoas daqui a um tempo. Felipe, ele era de Tiberiades. E Jesus falou para ele, Felipe, e aí? Você está aqui nessa região e você tem que ser responsável pelos problemas dessas vidas. Você tem que sair da mediocridade, Felipe, e ser produtivo e fazer alguma coisa. Aqui vai ser o lugar onde você vai implantar o reino de Deus. Felipe, eu não te coloquei aqui por um acaso. Eu te coloquei aqui para você manifestar. Aquilo que você vai ver, você tem que aprender. E depois você vai fazer. Você acha que Deus te colocou naquela faculdade para você se formar, ter um diploma? Você acha que Deus te colocou naquela empresa somente para você trabalhar e ganhar um dinheirinho? Será que Deus, com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de ruas, te colocou para morar naquela rua, somente para você entrar em casa, fechar a porta e dormir, acordar no outro dia, trabalhar, e você nem saber o nome da pessoa que mora em cima de você, mora embaixo, mora do lado? Quando
Jesus falou para Pedro: Simão, Simão, Satanás está doido para ter o controle da tua vida, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei ao Pai. Por quantas pessoas vocês estão orando na sua família? Por quantas pessoas vocês estão orando na rua, no seu trabalho? Você está tendo paciência com aquelas pessoas chatas, enjoadas lá onde você trabalha? Você tem falado, você tem lido, pregado, porque o pão representa a palavra, e a palavra que você recebe hoje, você vai se encontrar com 50 pessoas ou 100 pessoas. Foi o que Jesus falou, 150, 5 de 100. Você vai encontrar 50 pessoas durante essa semana, 100 pessoas. E de quantas pessoas você vai chegar para a pessoa e falar assim: olha, existe uma passagem na Bíblia, lá em João 6, que Jesus multiplicou pães. Pronto. Você iniciou uma prosa, você iniciou uma conversa. Porque os pães não foram multiplicados por Jesus, os pães foram multiplicados pelos discípulos. Jesus deu graça e deu um pedaço na mão de cada um dos 12. E quando os 12 se aproximavam, eles diziam: isso aqui não vai dar para nada, isso aqui não é nada, isso aqui não é nada. E Jesus é 22, é maluco, isso aqui não dá para mim. E quando ele falou: mas ele mandou, vou fazer. Então, era na mão dos discípulos. Essa palavra tem que multiplicar no teu espírito e sair para fora. A Bíblia diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu quero profetizar que do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não somente num domingo, religiosamente, mas no seu dia a dia. Para isso você tem que ter coragem e você se posicionar e sair e falar: eu vou sair da mediocridade e eu vou ser alguém produtivo. Essa decisão é tua, assim como o Márcio falou. Não force nada a ninguém. Se ele tem esse entendimento de não forçar nada a ninguém, Jesus não vai forçar você. Jesus quer que você tenha um coração responsivo. André, ele fala assim, versículo 9: temos aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quem é que tinha? Quem tinha 5 pães e 2? Quem era? Quem era? Um menino. Talvez o que te impede de fazer alguma coisa é que você acha um menino. Porque numa tradução diz menino, na outra diz um rapaz. Qual é a conclusão que você tem que chegar? Que ele não era homem feito ainda. Ele não tinha uma idade madura. E muitas vezes a sua imaturidade é uma... Como que é o nome disso? É uma amuleta para você não ser usado. É uma desculpa. Eu sou um menino, eu não sei nada. Eu nem fiz teologia. Eu nem estudei. Era um menino, era um rapaz, e você fala assim: eu sou um menino. Fala igual Jeremias: oh Deus, sou um menino. A especialidade de Deus é usar menino, é usar pessoas incapacitadas. A especialidade de Deus é usar pessoas incultas. A especialidade de Deus é usar você. Deus quer usar você. Alegre-se o seu coração nessa manhã, porque Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Pessoas vão ser alcançadas por você.
Você vai descobrir qual é o nome do açougueiro, qual é o nome do padeiro, e você vai orar, você vai clamar: Senhor, salve fulano de tal, salve ciclano de tal, salve. Se um dia eu chegar aqui e tiver 2 pessoas, e as igrejas desse redor todo aqui tiver tudo cheia, eu vou estar feliz. Hoje eu sou muito mais feliz do que há 9 anos atrás. 9 anos atrás, quando eu cheguei, tinha de 10 a 15 igrejas nessa localidade. Hoje passa de 50, passa de 60. Você entende isso? Talvez os nossos valores, aquilo que nos ensinaram, se a nossa igreja crescer, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Uma certa ocasião, Jesus chegou, reuniu todo mundo, começou a falar. E começou todo mundo embora. Os 120 começou a ir embora. Os 70 foi embora. Ficou só os 12. E Jesus falou: ei, vocês também não vão não? Pode ir embora. Ei, pode ir embora também. Diferente dos pastores hoje, quando as pessoas vão embora, vem cá. Está indo embora por quê? Está indo embora porque o som está muito alto. Não, a gente vai diminuir o som. A pregação está passando de 40 minutos. Aí, reúne os pregadores. Vamos pregar 35. Se você olhar esse texto nas outras passagens, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: faz de conta que o pastor amado é Jesus, e nós somos discípulos. Imagine aqui, uma renca de homem aqui. Jesus, manda essa multidão ralar. Estão cansados, vai ter fome, vão passar fome, vai ter um alvoroço danado. Eles estão cansados, estão com fome. Mentira! Quem estava cansado eram os discípulos. Eles estavam pregando lá do outro lado. Jesus atravessou para outro lugar. Eles continuaram pregando, continuaram curando, porque Jesus não curava sozinho, não. Os discípulos faziam. Era eles que estavam cansados, era eles que estavam com fome, era eles que queriam parar. E muitas vezes as pessoas, por algo, não querem fazer as coisas. Faça com fome, faça cansado. Deus vai revigorar vocês. Você quer ver uma coisa? Quem já pulou carnaval aqui? No tempo que pular carnaval, era carnaval. Agora tem... Qual foi o dia, qual foi o ano que você passou mais tempo acordado durante um carnaval? Alguém aqui já ficou 72 horas acordado? Se eu mandar levantar a mão, algumas pessoas vão levantar a mão. Uma vez eu fui passar um carnaval numa cidade debaixo da Serra de Friburgo, e lá tinha um bloco que não podia parar. Começava com 1000 e poucas pessoas. Quem parasse perdia. E no final de 4 dias estavam assim, ó. Tinha um barril de cachaça atrás, e eis assim. Tinha 8 pessoas. Não podia parar. Era uma competição humana, carnal, demoníaca. Mas 8 pessoas chegaram até o fim, não cansaram. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais intensos do que os filhos da luz. Quantas vezes você foi para um churrasco que onde você não conhecia, com febre doente, com o pé doendo, com frio, mas para fazer a obra de Deus você não tem essa intensidade. Mas Deus hoje, nessa manhã, está chamando você para um novo nível de vida. Deus vai capacitar você.
Nunca diga que você não pode, nunca diga que você é um menino, nunca diga que você é um rapaz. O menino, ele tinha 5 pães. Oh, caramba, eu estou bonito ali, ó. Caramba, olhei ali, que moço bonito é aquele ali. Está meio gordinho, meio xoxudinho. Qualquer dia desse eu vou trazer a minha foto quando eu cheguei aqui, tá? Quando eu cheguei aqui, vocês estão acabando comigo, tá? Mas eu estou gostando. 5 pães. 5 pães. 5 pães de quê? 5 pães de quê? Por que não era de trigo? 5 pães de cevada. Os 5 pães de cevada eram de segunda categoria, não era de primeira categoria. Cevada, se você for ler lá em 1 Reis, o rei Salomão dava cevada para os cavalos. Até hoje, nos filmes de faroeste que eu vejo, quando o cara chega na cidade, o cara pega, dá o cavalo lá, nos filmes de faroeste. Cuida do meu cavalo, dá 2 porções de cevada. Só eu que vejo filme de faroeste, é assim? É assim, não é assim? É cevada. A cevada é de segunda categoria. Talvez você nessa manhã, você está falando, poxa, o pastor está pregando para me ser usado, mas eu sou pessoa de segunda categoria. A especialidade de Deus é usar pessoa de segunda categoria. Quando Jesus começou o ministério dele, ele podia chamar os escribas, ele podia chamar os fariseus, ele podia chamar os doutores da lei, ele podia chamar os mestres, mas ele chamou discípulo. Hoje ele poderia chamar os doutores dessa cidade, mas ele está chamando você, ele está chamando você, ele está chamando você, ele está chamando você. Desperta, porque Deus está chamando você. E você, às vezes você está com o seu problema, cheio de problema, e você pensa, eu vou resolver o meu problema, e você vai para cá resolver o seu problema, mas você afunda mais em problema, porque Jesus, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então vai por aqui, mas você insiste por ali, porque talvez você está falando, eu sou pessoa de segunda categoria, eu não sei cantar, mas vocês viram que eu consegui cantar uma frase, eu cantei uma frase aqui, Mariano, eu cantei uma frase, oh Jesus, uma vez eu estava ali, o Túlio veio e falou para mim, pastor Tilson, eu estou precisando de não sei quem para fazer não sei o quê. Eu falei, é comigo mesmo, eis-me aqui. O que é? Teve uma vez que me colocou sentado aqui numa cadeira, e era para ficar quieto. Que dificuldade para mim ficar quieto. Deus quer usar você, Deus quer usar você. Não se julgue, porque você é uma pessoa que às vezes não fala bem o português, mas Deus vai usar você. Tenha um planejamento, tenha um propósito. Moro nessa rua, quantas casas tem? Quantas servem o Senhor? Quantas estão servindo ao Senhor? Quantas são salvas? E comece a orar. Deus vai usar você na sua oração. Estende suas mãos, imagine onde você mora. Estende a sua mão, imagine onde você mora. Espírito Santo, nós somos como esse pão de cevada, de segunda categoria. Mas esses homens e essas mulheres de segunda categoria agora estão orando pelos vizinhos que não são crentes, que não têm Jesus, que estão passando por lutas, homens e mulheres dependentes químico, dependentes do álcool, preso na prostituição. Nós declaramos ao Senhor que, assim como
levantava a mão de Moisés, e a mão de Moisés dava resultado. As nossas mãos agora está dando resultado, em nome de Jesus. Nós não somos mais medíocres, nós somos produtivos, e nós somos colaboradores de Deus. Deus colabora, e nós colaboramos contigo. O Senhor colabora com a gente, porque nós somos um, em Cristo Jesus nós somos um. Se você crê que você é um em Cristo Jesus, dá uma salva de palmas, em nome de Jesus. Quantos pães era? Quantos peixinhos? Como seria? Como imagina aqui comigo? Beber um pouco d'água e você vai imaginando. Como seria esses peixinhos? 2 peixes. 2 peixes. Ei, 2 peixes. Ei, você é do lado de cá. 2 peixes. Ei, 2 peixes. Aqui, 2 peixes. 2 peixes. Poxa, está sendo filmado. Quando está sendo filmado, eu não gosto de falar em línguas, não. Mas me deu vontade aqui agora, sabe? Porque Deus me deu uma revelação aqui agora desses 2 peixinhos. Você pega 2 peixes, primeira coisa que você faz, corta a cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Para de ter essa cabeça mundana, para de ter essa cabeça natural, para de ter essa cabeça que te apodrece, que pensa que você não pode, que você não consegue. Usa só o seu corpo, usa a cabeça de Jesus. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, anda sobre o mar. E Pedro andou. Jesus chegou para o centurião e falou: não temas, crê somente. Mas estou falando que minha filha já morreu, ela está dormindo. Quando você ver a situação, não pense com a sua cabeça: essa família não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, essa situação não tem jeito, já é câncer terminal, já é não sei o quê, essa pessoa tem 90 anos. Vou falar uma coisa para vocês aqui, já estou terminando, para vocês ficarem tranquilos. Márcio está ali, ó. Esqueci o que eu ia falar, mas vou falar. Deixa eu lembrar. Há 8 anos atrás, minha mãe teve um AVC e foi parar no hospital. E a minha irmã, ela tem um plano muito bom. Ela ficou 4 meses internada. Ficou 3 meses sem falar nada, entubada. E eu ia lá dormir, e as enfermeiras que vinham dar medicação, eu perguntava: a minha mãe vai voltar para casa? Ela falava: não, nunca vi pessoas em situação dessa. Voltar para casa. Quando ela saía, eu dobrava meu joelho e orava a Deus. E orava. Isso foi vários dias. Perguntava ao médico: ó, já que você é pastor, consola a sua família. Um belo dia, ela estava deitada, ela não reconhecia, não falava, só reclamava, amarrada, totalmente amarrada para não soltar. Eu falei: Senhor, vai ser bom para ela, leve ela. O Espírito Santo falou assim: vai ser bom para ela ou para você que está cansado de ficar dormindo aqui no hospital? Você está preocupado com você. Você está preocupado com a sua esposa, que às vezes tem que vir também. Eu sou Deus. Vou levar ela para casa. Eu vou levar ela para casa. Eu vou levar ela para casa. E minha mãe voltou, está viva até hoje. Está viva até hoje. Está viva até hoje. 88 anos. Corta a sua cabeça. Cortar a cabeça é cortar a lógica. E você vive pela lógica. Tira a sua cabeça, não vive pela lógica. Esquece que 2 e 2 é 4.
Imagine que 2 e 2 é 8. Corta a cabeça. Depois que você corta a cabeça, você pega o peixinho e corta ele no meio. E você tira as entranhas dele, tira aquelas coisas e joga fora. Você já é salvo. Isso que está dentro de você não vai fazer você perder a salvação. Mas isso prejudica você, você vive mal. O que você tem que arrancar da sua vida? O peixinho abre aqui e tira ali aqueles entranhas. Espírito Santo, aquele que permite que algo seja retirado da vida dele agora. Retira agora. Retira agora todas as impurezas, retira agora todas as mazelas, retira tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não é teu, tudo que não é teu, tudo que prejudica eles. Eu quero dizer para você que tem coisas que te prejudicam, que já era para você ter tirado da sua vida. Tenha essa revelação. Uma vez eu preguei na rádio, eu estava pregando sobre a pedra que foi removida do túmulo de Lázaro. Quando eu acabei de pregar, uma mulher ligou para lá: pastor, Deus te usou, essa pedra é meu marido, eu vou mandar ele embora. Não, não é seu marido não. Irmãos, vê se vocês entendem o que eu estou falando. Não vem depois dizer que o pastor falou, não. Porque tirou as entranhas, mas o peixe ficou. Às vezes você está pensando que você tem que tirar o peixe e deixar as entranhas, mas é as entranhas. Fala assim, o peixinho ficou. Fala assim, os 2 peixinhos ficou. Fala assim, os 2 peixinhos ficou. Os 2 peixinhos ficou. Fala, os 2 peixinhos ficou. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que tem gente que não gosta. Quer ver? Vira para o seu irmão aí, fala assim, fala para o teu irmão, os 2 peixinhos ficou. Mas falou, tem gente que não gosta, mas é chato mesmo às vezes, né? Você está sentado do lado de uma pessoa, você está aborrecido, chateado. Mas fala de novo, os 2 peixinhos ficou. E como é que fazia com esse peixinho, senhor? Cortou. Eles botavam sal por dentro do peixe. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal. Vocês são o sal. Vocês dão sabor. A Carol falou que ia fazer feijoada aqui. Carol, você pode fazer o que você quiser. Se você não botar um pouco de sal, as pessoas vão reclamar. Porque é o sal que dá sabor. É você que dá sabor a esse bairro que você mora. É você que dá sabor aonde você estuda, aonde você trabalha. Você é o sal. Sal por dentro, sal, tirou as entranhas, botou sal. Somente quando coloca sal, aí você coloca no recipiente, aí você enche de óleo, enche de óleo, enche de óleo, sal e óleo. Para terminar, nem vi esse trem aqui, né? Bota para mim, Efésios 5:17. Sal. Aceite ser o sal da terra. Efésios 5:17. Vou fechar aqui, senão eu não termino. Se eu falei alguma coisa e não falei nada, deixe somente agora esses versículos falar ao seu coração. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Versículo 18.
18, por favor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Se você botou o sal, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Imagine vocês agora eu ensinar uma heresia para vocês. Imagine agora, pastor, eu ensinar uma heresia. Vocês vão fazer uma fila de lá e outra de cá, e eu vou botar a mão na cabeça de vocês, e vocês serão cheios do Espírito. Tem gente que ensina assim. Mas o versículo anterior, ele fala assim, não sejais insensato, não sejais doido. Coloca o outro que eu vou falar para vocês como é que vocês vão se encher. Versículo 19. Falando uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando louvores ao Senhor de coração. É dessa maneira que você enche do Espírito. Quando você acorda de manhã, Satanás coloca um demônio e fala, olha, não deixe que ele comunique-se o evangelho do reino com outra pessoa. Não deixe que ele fale dos salmos. Não deixe que ele cante. Não deixe que ele entoie hinos. Não deixe que ele cante cânticos espirituais. Que a vida dele não seja um louvor a Deus. Fala assim, pastor, por que você está falando isso? Boa pergunta. Não sei quem colocou essa pergunta na cabeça de vocês, mas isso é uma boa pergunta, eu vou responder. Tem algo que Deus só vai fazer através de você. Olha para mim, presta atenção, você que está nessa manhã, eu estou extrapolando o meu tempo, né? Não tenho pregado tanto assim não. Cornélio estava na casa dele, orando. Aí aparece um anjo e chega para Cornélio e fala, Cornélio, mande alguns homens buscar um homem chamado Simão, Pedro. Ele está na rua tal, na rua tal, na rua tal. Quem falou para ele? Para Cornélio? Vou dar a dica. Um anjo. Quem falou para eles? Quem falou para ele? Falou para Cornélio. Mandou chamar Pedro, para Pedro pregar o evangelho do reino. Será que esse anjo não sabia? Não, podia chegar, eu não estou aqui mesmo. Senta aí, Cornélio, vou tomar um cafezinho e vou te explicar. Jesus assim, 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 morreu, ressuscitou. Não é papel de anjo pregar o evangelho. Não é papel de anjo, não é o anjo que vai ser produtivo, não é o anjo que vai sair da mediocridade e vai ser produtivo, é você que tem que ter a coragem. Lá em Pedro estava com fome, jejuando, já estava com a barriga roncando, doido para comer, doido para acabar o jejum. Desce um montão de animais que para eles era impuro, e o Espírito Santo vai, come, de maneira nenhuma eu não vou comer porque é impuro. E Jesus fala assim, no sonho, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E muitas vezes você chama as pessoas de impura, ou pessoas da igreja, que momentaneamente está preso num pecado, deles de impuro. Ninguém é impuro. Jesus levou na cruz do Calvário todo o pecado da humanidade Jesus levou. E agora para você ser cheio, bota o versículo de novo. A sua conversação tem que ser salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Bota o 20. Sempre dando graça a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Queria chamar a equipe de louvor. Mantenha esse clima, não faça barulho, muito barulho. Dá um glória a Deus aí, fala glória a Deus. Rapaz, aquilo tudo ali é nariz. Vou dar um Photoshop aí, irmão. Coloca a mão no seu coração. Fala assim, Senhor, muito obrigado por essa manhã.
Fala assim: eu vou terminar essa reunião cantando profeticamente. Fala: eu vou cantar profeticamente. Vocês estão com fome? Eu vou pagar café para vocês. Fala assim: eu vou cantar profeticamente. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, incendeia o meu irmão. Fala: Senhor Jesus, incendeia a minha família. Fala assim: Senhor Jesus, levanta a sua mão, que você está com a mão no bolso, coisa aí, entendeu? Fala assim: Senhor Jesus, incendeia a minha família. Fala: Senhor Jesus, incendeia o meu bairro. Senhor Jesus, fala mais forte: Senhor Jesus, incendeia meus vizinhos. Senhor Jesus, que eu seja a fagulha que vai incendiar essa nação e vai começar pela minha família, em nome de Jesus. Cadê a Aline? Fugiu, é?